mais uma vez, muito bem-vindo ao programa Vamos Falar de Saúde. No momento em que acompanhamos dia a dia os números relacionados com a Covid-19 no nosso país, não podemos nos esquecer que já antes da pandemia, morriam 11.800 pessoas por ano em Portugal por doenças ou causas relacionadas ou atribuíveis ao tabaco. Ou seja, 1 em cada 10 pessoas neste nosso país morria devido a este mal. Por isso, hoje queremos conversar sobre o tema do tabagismo. Para podermos desenvolver esta conversa com muito interesse, temos um convidado, como é habitual, e o nosso convidado hoje é o Dr. Emanuel Esteves. Ele é médico especialista em medicina geral e familiar e também é presidente da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo e vice-presidente da Associação Internacional de Temperança na sua secção portuguesa. Dr. Emanuel, muito bem-vindo. Muito obrigado, cumprimento todos. E obrigado por ter aceito mais uma vez este convite para estar aqui connosco. Ora, é um privilégio. Muito obrigado. Para começarmos então a nossa conversa, eu perguntaria, vamos falar sobre tabagismo, estamos num contexto em que só se fala de Covid-19, será que o tabagismo é um fator que pode acentuar o risco de doença grave ou a letalidade por Covid-19, Emanuel? Muito bem, eu agradeço essa pergunta porque, de facto, nós vemos que a informação, de uma forma mais ou menos geral, está totalmente polarizada pela triste e dolorosa situação que estamos a viver, proporcionada pelo SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. E é realmente uma situação preocupante e que merece os nossos cuidados, enfim, a nossa atenção e medidas eficazes, muitas vezes desagradáveis, mas eficazes, e que são as armas de que nós dispomos no momento para podermos combater esta expansão assustadora. E realmente a pergunta está colocada de uma forma adequada, porque se estamos todos tão preocupados com aquilo que se passa no que diz respeito a esta pandemia, então por que agora ir falar de tabaco? Bom, na verdade, tudo aquilo que os sucessivos estudos nos têm demonstrado até ao momento é que este vírus encontra melhores condições para atacar as pessoas, não só mais facilmente, mas de forma mais intensa, portanto com consequências mais graves, se as pessoas forem fumadores. O tabaco é, assim, responsável por uma diminuição da eficiência do sistema imunitário, o que favorece a infecção, portanto, a contaminação, o contágio, e, por outro lado, afeta o funcionamento de alguns sistemas, nomeadamente o sistema respiratório. E porquê? Porque vai reduzir os processos normais, fisiológicos do nosso sistema respiratório no combate às substâncias e aos agentes que nos são externos, que nos são indesejados, que não pertencem à nossa própria constituição, que nos são estranhos. E, portanto, esses mecanismos estão seriamente afetados pelo tabaco, por razões várias e devido a várias substâncias. Sendo assim, as barreiras que podem existir à entrada do vírus no sistema respiratório, nos fumadores, estão reduzidas ou não funcionam como deve ser. Por outro lado ainda, existe um conjunto de capacidades por parte do sistema respiratório que tem que ver com a captação do oxigênio e a capacidade de introduzir o oxigênio na corrente sanguínea. Ora, os fumadores têm esta função seriamente prejudicada.
não só pela percentagem considerável de monóxido de carbono no tabaco, e como sabem, o monóxido de carbono entra em competição com o oxigênio para ocupar os glóbulos vermelhos, e por outro lado, porque o próprio sistema cardiocirculatório, o sistema cardiovascular, tem menor capacidade de distribuir o sangue pelo organismo, por razões diversas também. Ora bom, portanto, maior susceptibilidade porque o sistema imunitário, o sistema de defesas, está a funcionar pior. As barreiras fisiológicas que existem no sistema respiratório também são prejudicadas. Finalmente, a oxigenação do organismo é também lesada. Ora, nós estamos a ver aqui 3 fatores muito importantes para que o tabaco interfira de uma forma fatal, nociva, claramente nociva, nas pessoas que estão a tentar combater contra a Covid-19. E, portanto, podem adoecer mais facilmente, quando adoecem, podem adoecer com maior gravidade e essa gravidade pode aumentar o risco de morte. Quando comparamos estas pessoas com as que não são fumadores e que não têm outros fatores de risco. Portanto, em condições idênticas, o risco é maior entre os fumadores que os não fumadores. Portanto, faz todo o sentido nós abordarmos a questão do tabaco, apesar de estarmos preocupados e a sofrer as consequências desta terrível pandemia. E é também um momento excelente para pensar seriamente em deixar de fumar, não é? Agora, este motivo, já no contexto em que vivemos, seria de si, bastava, não é? Mas existem outros motivos que nos devem fazer pensar em deixar de fumar, certo, Emanuel? Sim, claro que a situação da Covid é uma situação que já é por si uma motivação forte para não fumar. Não só para os que não fumam não começarem a fumar, como para os que fumam cortarem com esse hábito. Mas o tempo está a correr e, portanto, nós fomos, digamos que apanhámos este comboio em andamento, ou seja, quem já era fumador, já é fumador. E, portanto, os benefícios de não ser fumador, à partida, levarão mais tempo a instalar-se a partir do momento em que deixarem de fumar. No entanto, e daqui a pouco, se acharem por bem, nós podemos abordar esta questão, enfim, que recuperação é que pode haver na saúde da pessoa que deixa de fumar. No entanto, é muito importante nós considerarmos que há outras motivações para além da pandemia que nos podem fortalecer uma decisão sábia de deixar de fumar. Por exemplo, o que é que acontece então às pessoas que deixam de fumar? Assim, num panorama muito aberto, daqui a pouco poderemos talvez aprofundar um ou outro aspecto, mas num panorama aberto temos a questão da longevidade. O fumador que deixa de fumar começa um processo de recuperação da longevidade que o vai aproximar das pessoas que nunca fumaram. Portanto, estamos a falar de longevidade média, porque sabemos que o fumador vive cerca de 10 a 15 anos menos do que viveria se não fosse fumador e se enfrentasse sempre as mesmas circunstâncias ao longo da vida que enfrenta enquanto fumador. Ora, a recuperação da longevidade é uma boa notícia e é uma boa motivação para os que querem deixar de fumar. Bom, depois a qualidade de vida. Portanto, se sabe que o tabaco é causador de inúmeras doenças e danifica o funcionamento de vários órgãos e sistemas do nosso organismo, não fumar ajuda à recuperação desses danos. Logo, a qualidade de vida dessas pessoas, em termos de saúde, vai melhorar, mas não só em termos de saúde, também em termos económicos e financeiros, porque sabemos que o tabaco, em qualquer das suas formas, custa dinheiro. E há orçamentos familiares que são seriamente limitados por causa do consumo de tabaco de alguns dos componentes dessas famílias. Depois a questão da resistência física. As pessoas que deixam de fumar
vão readquirindo, vão recuperando ao longo do tempo a capacidade de praticarem atividade física, a resistência ao esforço físico, o subir as escadas, o caminhar, o correr, o andar de bicicleta, o nadar, etc. Vão recuperando ao longo do tempo estas capacidades. Isto também é uma notícia boa e é uma boa motivação para quem quer, de facto, deixar de fumar. Depois, uma série de outras doenças, sejam elas cardiovasculares, sejam elas oncológicas, portanto, a relação com o cancro. Não fumar faz baixar o risco em relação a todas estas doenças. Por outro lado, e para terminar a resposta a esta pergunta, mais uma questão que é interessante, é que a pessoa que deixa de fumar está a beneficiar logo a partir do momento em que deixa de fumar, mas está também a beneficiar aqueles com quem convive intimamente. E isto é um valor que é incomensurável e que merece a nossa maior atenção. Não sei se isto abriu o apetite a alguém para deixar de fumar, mas aqui fica a proposta. Com tantas vantagens, eu tenho a certeza que sim, e não é por acaso que um estudo, por exemplo, do Eurobarómetro de 2017 indicava que 2/3 dos fumadores em algum momento da sua vida já tinham feito alguma coisa ou tinham desejado deixar de fumar. Mas há quem tenha desistido dessa intenção e há aqueles que nunca sequer pensaram nisso. Porque também existem alguns mitos associados a esta questão de deixar de fumar. Pode-nos falar um pouco sobre essa questão, Emanuel? Muito obrigado pela oportunidade. Sim, realmente, há alguns mitos, alguns deles com um fundamento parcial, mas há efetivamente alguns mitos. Por exemplo, fumar até faz bem. Este é um dos mitos. Então anda-se à procura de coisas boas que possam existir no tabaco, enfim. Se nós formos vasculhar num aterro sanitário, nós podemos encontrar ali algumas coisas boas, sei lá, um garfo que ainda pode ser reutilizado, mas isso justifica que vamos sujeitar-nos ao risco a tanto risco ao manipularmos os objetos e as substâncias que estão ali acumuladas no aterro sanitário. Eu peço desculpa porque esta ilustração é um bocadinho violenta, talvez, ou cruenta, mas ajuda-nos a perceber, ou seja, se há um ou outro aspectos que poderão até ser atrativos na questão do consumo do tabaco, eles estão absolutamente mergulhados em milhares de problemas, dezenas de milhares de problemas que são possíveis quando a pessoa está sujeita à ação do tabaco. Portanto, este mito existe, lá está a tal pontinha de fundamento, mas cai por terra em absoluto se nós olharmos para a realidade de uma forma mais abrangente. E, de facto, pode ser muito agradável nós lançarmos-nos de um 10º andar, porque a paisagem é bonita, mas o resultado que nos espera lá em baixo é dramático. E, portanto, lá porque pode ser agradável, as consequências são fatais. E, portanto, não justifica de forma nenhuma o ato de se praticar uma coisa dessas. Pois, em relação ao tabaco é a mesma coisa. Pode ter um ou outro aspecto que até pode ser interessante, mas é absolutamente destruído por todos os outros. Bom, este é um dos mitos. Mas, por exemplo, há outro mito que vem mais de acordo com aquilo que é a nossa conversa hoje. É que, bom, isto deixar de fumar, enfim, é impossível, eu não consigo deixar de fumar, eu já tentei tantas vezes, isto é uma tarefa impossível, portanto eu desisto, não vale a pena eu deixar de fumar. Bom, para estas pessoas eu devo dizer o seguinte: é sempre possível deixar de fumar. Não há ninguém que nunca consiga deixar de fumar. Mas isso depende de um conjunto de circunstâncias e de fatores. Depende, acima de tudo, da própria pessoa. E daqui a pouco já iremos abordar essa questão. Portanto, é possível deixar de fumar.
Outro mito que aparece com frequência é essas coisas, enfim, há de chegar um momento em que eu vou decidir deixar de fumar porque eu deixo de fumar quando quiser. Lá está a pontinha de verdade, realmente, só deixa de fumar quem quer. Mas nem sempre quem quer consegue deixar de fumar facilmente. Ou seja, é necessário, provavelmente, quem entra num processo de cessação tabágica, avaliar-se honestamente e verificar até que ponto o consegue fazer sozinha ou se precisa de apoios. Mas é possível deixar de fumar, sim senhor. Pode não ser fácil. Pode não ser fácil. Pode causar algumas perturbações, alguns sintomas. Mas há soluções mais ou menos eficazes para todas essas circunstâncias. E é animador pensar-se que é possível deixar de fumar. Agora, adiar a decisão para deixar de fumar, só porque, entre aspas, eu deixo de fumar quando quiser, não é uma decisão sábia. E mais vale prevenir do que remediar. Não sei se respondi à pergunta. Com certeza que sim. Há sempre formas de pensar, muitas vezes, que nós desenvolvemos quando estamos em face de problemas. Mas ainda na questão dos mitos, hoje, por exemplo, para quem não quer abandonar completamente o tabaco, existem também outros mitos e outras formas alternativas de continuar a fumar e a consumir as substâncias do tabaco. Será essa uma boa solução para quem fuma? Bom, eu suponho que a pergunta está dirigida agora aos novos produtos de tabaco. Então estamos a falar de cigarros eletrónicos e de tabaco aquecido, não é? Exatamente. Muito bem. Realmente esse é um dos mitos que se levanta e que tem, aliás, sido matéria constante de muita publicidade a favor desses produtos. Dizendo-se, invocando-se que eles são úteis para a cessação tabágica. Inclusivamente, há países que oficialmente, de vez em quando, fazem sair assim uma informação a dizer que pode ser útil utilizar esses produtos num processo de cessação tabágica. Eu queria dizer só o seguinte: quando é criado um medicamento novo, depois de toda a investigação científica que ele fornece, que ele apoia, depois de todos os ensaios clínicos que são necessários, depois de se verificar que se há necessidade de algum acerto bioquímico naquela molécula, depois de se chegar à conclusão que a melhor forma de utilização desse medicamento é oral, ou injetável, ou transdérmica, ou inalatória, enfim. Depois de se completar todo esse complicado processo e delicado processo, chega-se a uma fase de licenciamento. Aquele medicamento, apesar de estar garantido que é muito bom para isto, para aquilo e para aquele outro, e que tem esta segurança e aquela e a outra, não pode ser comercializado como medicamento se não for alvo de uma autorização específica para esse medicamento. E as autoridades de cada país, ou dos grupos de países, vão avaliar essa situação e o processo é bastante longo. Ou seja, desde que uma molécula nova que se pensa que vai ser eficaz para uma determinada doença, desde que essa molécula aparece, até que o medicamento que inclui essa molécula é utilizado, passam-se cerca de 15 anos. 15 anos. E o processo de legalização tem um conjunto de exigências muito grande. E uma das exigências que aparece é que na embalagem desse medicamento vem lá um papelinho daqueles com letras miudinhas, dobrado muitas vezes, que nós chamamos de bula,
onde estão descritas todas as coisas possíveis que podem acontecer, de bem ou de mal, com a utilização daquele medicamento e a melhor forma para a sua utilização. Ora, por que é que eu estou com esta conversa? Por uma razão muito simples. É que esses novos produtos de tabaco, apesar de estarem a ser defendidos como úteis para a cessação tabágica, não se fazem acompanhar de nenhuma informação em relação à forma como devem ser utilizados, aos riscos que eles incluem para a saúde e muito menos receberam uma autorização para serem utilizados como medicamento. Mas, se forem utilizados como medicamento, para além dessa autorização, para além da bula, terá de haver uma vigilância médica. E não é isto que se está a propor. Bom, mas vamos deixar esta questão, que é uma questão mais legal ou ética, se assim quiserem, e entrar em questões técnicas. Em que é que consistem estes novos produtos de tabaco? Bom, o nome já diz, é tabaco. Não é um tabaco exatamente igual nas suas propriedades físicas ao tabaco que é utilizado no cigarro, no cachimbo, no charuto, ou na cigarrilha, etc. Este tabaco está, digamos que, concentrado e de alguma forma purificado. Portanto, há algumas substâncias que se consegue evitar porque este tabaco, as novas formas de tabaco, não passam pelo processo físico de modificação, sujeito, por exemplo, à combustão incompleta que acontece na ponta do cigarro. No entanto, existe um aquecimento e existe uma evaporação. Logo, há substâncias, e está provado porque elas foram identificadas, há substâncias nocivas, algumas delas altamente tóxicas, outras cancerígenas, nestes produtos de tabaco. E mais, para que este tabaco mantenha o seu consumidor preso ao seu uso, tem de ter uma substância aditiva. E essa substância aditiva é a nicotina. Portanto, estes produtos também contêm nicotina. Também causam dependência. O que quer dizer que, quando se opta pela utilização destes produtos, assim de forma gratuita, se quiserem, nós estamos a permitir que essa pessoa transfira a sua dependência, por exemplo, do cigarro, para um aparelho, o aparelho cigarro eletrónico ou o tabaco aquecido. Claro que isto, aliado ao fascínio, à satisfação, enfim, à pica, por se utilizar um aparelhozinho eletrónico tão engraçado e no qual até se pode introduzir aromas diferentes que acabam por dar, enfim, alguma satisfação às pessoas e tornam aqueles instrumentos aparentemente menos agressivos, isto promove a sua utilização. Mas não é, ao que se sabe nos nossos dias, um método seguro para se deixar de fumar, muito menos se é utilizado sem vigilância médica. Por isso, a minha sugestão, se o meu estimado ouvinte ou estimado espectador da Novo Tempo, ou ouvinte da Rádio Clube de Sintra, é fumador, se deseja deixar de fumar, eu peço-lhe que pense noutros métodos antes de chegar a este, porque há outros métodos, provavelmente menos danosos, mais eficazes e que o podem ajudar realmente a deixar de fumar. Muito obrigado por estes bons conselhos. De facto, o melhor é deixar os
os mitos, os subterfúgios e alavancados pelos bons motivos para deixar o tabaco, deixo aqui também a última pergunta. Como é que se deixa de fumar? O que é preciso fazer para se deixar de fumar? Bom, a primeira coisa é querer deixar de fumar. E a segunda coisa é crer que é possível deixar de fumar. Ou seja, é preciso primeiro tomar a decisão. Eu quero deixar de fumar. Eu quero. Em segundo lugar, eu acredito que é possível deixar de fumar. Estes dois elementos são indispensáveis no processo. Podemos chamar a isto, depois vêm aqui os nomes técnicos, a motivação, ou o grau de dependência, ou tudo aquilo que vem ajudar a chegarmos a uma fase de decisão em que podemos passar à ação. Bom, tudo isto é verdade, mas em resumo é assim: quem não quer, não deixa de fumar. Quem quer, deixa de fumar, se realmente quiser e se acreditar que é possível. Com algumas dificuldades, talvez. Bom, há muitas formas para se deixar de fumar. Pode-se deixar de fumar de um momento para o outro só porque se quis. Todos nós conhecemos pessoas que em determinado momento da sua vida decidiram: eu não quero mais nada com o tabaco, acabou-se, não há mais tabaco aqui, acabou-se. Pegam no último maço, guardam numa caixa e está ali, põem um selo e põem a data e ficam todos satisfeitos e nunca mais fumam o resto da vida. Há muita gente que consegue desta forma. Mas há outras pessoas que não conseguem, ou porque têm uma relação de afetividade mais próxima com o tabaco, quer dizer, é uma espécie de um amigo, enfim, ou porque têm uma motivação menor por qualquer outro motivo. Estas pessoas têm mais dificuldade, ou porque o seu grau de dependência é tão elevado que quando reduzem ou cessam o consumo de tabaco, têm sintomas, a tal síndrome de abstinência. Portanto, num processo de cessação tabágica, é preciso ter em conta que estas coisas podem acontecer e é necessário combater estas coisas. Bom, todos conhecemos as consultas de cessação tabágica que funcionam em hospitais e em centros de saúde. Bom, agora nesta fase da pandemia as coisas não são tão fáceis, mas existem fórmulas. Mas é possível procurar ajuda médica para se deixar de fumar. É possível procurar ajuda, talvez psicológica, quando a relação com o tabaco é uma relação mais íntima, mais forte. Existem organizações que promovem planos para cessação tabágica. A título de exemplo, posso citar, como não podia deixar de ser, uma vez que estou ligado a essa instituição, a Associação Internacional de Temperança, um programa que se chama mesmo Plano para Deixar de Fumar e que visa apoiar os fumadores que pretendem deixar de fumar no seu processo de cessação tabágica, com orientações de caráter médico, com orientações de caráter psicológico, com ainda recurso a uma rede social de apoio. Tudo isto são elementos importantes e posso dizer-vos que os resultados são sempre muito animadores. E, portanto, vale a pena estarem atentos à programação das atividades da AIT, Portugal, Associação Internacional de Temperança, que tem um programa bastante interessante, já com décadas de experiência, e que ajuda as pessoas que querem deixar de fumar a conseguirem deixar de fumar. Não sei se a informação é suficiente, mas pelo menos é talvez o mais importante a dizer sobre o assunto. Muito obrigado por tudo que pôde partilhar neste programa. Tenho a certeza que será de grande utilidade para quem ouviu, para quem viu. E marcamos encontro num próximo programa e desde já muito obrigado, está bem? Foi um prazer. Bem, obrigado a si também que nos acompanhou e ouviu, e como acabou de ouvir o Dr. Emanuel Esteves, se quiser inclusivamente apoio, saber de algum programa que possa ser útil neste processo para deixar de fumar, entre em contacto connosco pelo 933 93 9291. Pode também entrar em contacto através do nosso e-mail, que é programas@novotempo.pt.
Foi um prazer estar aqui mais uma vez neste programa e marcamos encontro consigo também, que nos vê e ouve, já no próximo programa. Até lá, fique bem.